Amados irmãos, eu vos saúdo com a bendita paz do Senhor Jesus. Bendito e exaltado seja o nome daquele que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e está vivo e está em nosso meio. Amém? Amados, abramos, pois, as nossas Bíblias no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1. Glória a Deus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1, versículos de número 1 ao de número 8. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tolu, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Rofini e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Amém? Podemos tomar assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós conhecemos muito bem a respeito da vida de Ana. Nós sabemos quem foi Ana. Se eu perguntar a cada um de vós outros, sabeis muito bem quem foi Ana. Mas Ana, na verdade, é uma mulher escolhida por Deus. Primeiro porque essa história acontece em um período negro da história de Israel. Aqui, a nação de Israel estava passando nada mais, nada menos por fases difíceis de declínio espiritual. Ora Israel estava bem espiritualmente, ora Israel não estava bem espiritualmente. E isso nos dá a entender que a nação, ou seja, o povo, não estava por completo vivendo de acordo com aquilo que Deus tinha para a nação de Israel. Glória a Deus. Aqui Deus estava preparando o terreno para mudar do sistema jurídico para o sistema monárquico. Se você adiantar um pouco e você for lá no próprio capítulo 2 desse mesmo livro, do primeiro livro do profeta Samuel, você vai ver que no 2º versículo está dizendo que as visões de Deus eram raras naqueles dias. Isso significa que a nação de Israel já vinha dentro de um declínio espiritual. E Deus, sendo onipotente, onipresente, sendo todo-poderoso, Ele tinha intenção, e Ele, conhecendo todas as coisas, Ele sabia que o povo ia lhe pedir um rei. Deus sabia, Deus já conhecia o futuro, e conhecendo o futuro, Ele sabia que a nação de Israel ia clamar por um rei. Eles iam dar um brado e dizer: olha, Senhor, todas as nações têm um rei, somente nós não temos rei. Porque, para quem não sabe, aqui
é o período dos juízes. É o período onde os juízes julgavam. Sansão era um deles, Jefité era um deles, Jair era um deles, Otiniel era um desses juízes, e sendo o último juiz da nação de Israel, chama-se o profeta Samuel. Só que muitas vezes nós lemos alguns textos sagrados na Bíblia, lemos, mas não meditamos e não buscamos entender o que Deus está dizendo naquele texto. Esses 8 versículos que nós acabamos de ler têm um fundo e um cunho de revelação profética para a minha e para a tua vida. Mas é necessário nós entendermos. O nosso Deus, Ele é um Deus de princípios. Deus, Ele é um Deus que Ele trabalha em cima de princípios. Deus não trabalha burlando princípios. Porque observe que quando Ele vai criar, escute bem isso aqui, quando Ele vai criar todas as coisas, Ele cria dentro de uma ordem cronológica. Ele fixa leis nos céus. Quando Ele cria o sol, cria as estrelas, cria a lua, para eles ficarem fixos em seus devidos lugares, Deus tem que fixar leis para a lua, para o sol e para as estrelas, pôs limite ao mar. Isso dá-nos a entender que Deus é um Deus de princípio. Glória a Deus. E se Ele é um Deus de princípio, Ele trabalha dentro dos seus princípios. Se você for no livro de Gênesis, no primeiro versículo está dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso me dá a entender que o nosso Deus, Ele é um Deus organizado. Glória a Deus. Ele não é um Deus qualquer. Ele é santo, Ele é soberano, Ele é perfeito, Ele é majestoso, Ele é glorioso. Quando Ele vai fazer alguma coisa, quando Ele vai realizar alguma coisa, Ele trabalha em cima de uma ordem de princípios. Ele não rompe princípios. E para mudar a história da nação de Israel, Deus jamais poderia mudar a história da nação de Israel, até porque o povo estava lhe pedindo um rei. Leia a história que você vai ver. O povo está pedindo rei, está pedindo rei. O primeiro rei de Israel, Saul. Posteriormente o segundo rei, Davi. Mas o povo estava pedindo um rei. E Deus falou: vocês querem um rei? Eu vos darei um rei. Mas Deus não poderia pegar uma pessoa qualquer e colocar sentada no trono. Ele não poderia pegar uma pessoa de qualquer maneira e colocar no trono. Primeiramente Ele tinha que levantar alguém. Escute bem isso aqui. Ele tinha que levantar alguém com um chamado profético, com uma unção diferenciada para deitar óleo na cabeça deste rei. Porque ele estava mudando do sistema jurídico para o sistema monárquico. Ele entendia que o ofício de juiz era diferente do ofício de rei. Ele entendia que o ofício de juiz era totalmente diferente do ofício de ser rei. E ele sabia que nenhum daqueles juízes anteriores tinha uma capacidade de deitar óleo sobre a cabeça do primeiro rei de Israel. Ele tinha que levantar alguém que tinha uma chamada profética e que fosse um profeta que ninguém jamais pudesse apontar o dedo para ele e encontrar dolo ou erro algum. É por isso que Deus escolhe o profeta Samuel. Mas antes de eu narrar e de falar sobre Samuel, eu quero falar sobre uma coisa muito profunda desse texto. Porque o meu Deus, Ele é o Deus que trabalha na contramão. Ele é o Deus que trabalha na contramão de quê? Na contramão da medicina, na contramão do intelecto humano. Ele trabalha na contramão dos planejamentos do homem, do planejado humano. Glória a Deus. O texto que nós lemos nos dá referência a duas pessoas, a Penina e a Ana. O texto que lemos nos dá referência de que Penina gerava filhos e Ana não gerava filhos. Porque se nós olharmos, segundo o costume judaico, uma nação ela só tinha a presença de Deus
se ela fosse bem sucedida financeiramente e se tivesse muitos filhos. E todas as pessoas que quando passassem e vissem esta família, logo notariam que, não, Deus está abençoando, porque tem filhos, tem riquezas, tem dotes, tem dinheiro, tem posição. Então isso era o costume judaico. Só que Ana era menosprezada tanto pela sua rival como pela própria sociedade, porque nós não deixamos de entender uma coisa: aqui é um relacionamento bigâmico. Aqui é um relacionamento bigâmico. Eucana tinha 2 mulheres. Deus, ele não concordava, ele não aprovava, mas ele tolerava, porque se ele não tolerasse, não estava escrito. A Bíblia nos narra, esse texto nos mostra que todos os dias Penina cutucava Ana e dizia: ei, você não presta, você não tem valor, porque você não tem capacidade de gerar filhos. Nesse relacionamento bigâmico aqui, Ana, quem manda aqui sou eu, porque eu tenho capacidade de gerar filhos, mas você não. Agora imagine todos os dias Penina pirraçando Ana, Penina todos os dias irritando Ana. Como que o fator psicológico de Ana não estava? Como que o fator emocional de Ana não estava? Como o fator sentimental, o fator sentimento de Ana não estava? Imagine aí. Imagine você, todos os dias alguém te encontra, aponta o dedo para você e começa a te julgar e jogar na sua cara que você tem um defeito. Imagine todos os dias, missionária Gilda, uma pessoa passa por você e diz: ei Gilda, você não pode, eu sou mais do que você porque eu posso ter isso e você não pode. Automaticamente vai criando um complexo psicológico, um complexo emocional, um complexo sentimental, porque nós não podemos descartar uma coisa: nós somos humanos, seres humanos, pessoas dotadas de sentimento, de emoções, de intelecto, de inteligência, de raciocínio. Só que aqui, isso aqui nos mostra um crivo na vida de Ana. E quando Deus ele quer levantar alguém, quando Deus quer exaltar alguém, é necessário que essa pessoa primeiro passe pelo crivo. É necessário entendermos que jamais conseguiremos alcançar e as promessas de Deus serem cumpridas em nós sem primeiro nós passarmos pelos crivos e sem primeiro sermos experimentados. Deus tinha um propósito na vida de Ana, mas antes do propósito na vida de Ana, Deus tinha um propósito para com a nação de Israel. Porque quando o povo pede um rei, Deus está olhando lá na frente. Por quê? Porque Ele é o Deus onipotente, onipresente, onisciente. Ele conhece o futuro. Ele sabe de todas as coisas. Ele é um Deus capaz de olhar para mim, olhar para você e dizer assim: não, eu estou vendo o que vai acontecer lá na frente na vida daquele meu filho. Eu estou vendo o que vai acontecer lá na frente na vida daquela minha filha. É por isso que Ele fala conosco, é por isso que Ele nos adverte, é por isso que Ele nos orienta, é por isso que Ele fala conosco para nos livrarmos, para nos orientarmos, porque é assim a caminhada na vida. Só que com Ana era diferente. Imagina, amados, você tem um defeito, você é dotado de um problema, porque no versículo de número 5 do texto que nós lemos, observe que está dizendo que a sua rival lhe irritava todos os dias, excessivamente, porque o Senhor havia lhe deixado, ou seja, havia permitido Ana se tornar estéril, ou seja, não tem capacidade de gerar filhos. Ana já estava minada. Penina, preste bem atenção aqui. Penina, todos os dias Penina estava minando o campo
psicológico da vida de Ana, o campo emocional da vida de Ana e o campo sentimental. Porque não venha me dizer que se alguém apontar o dedo para você, falar alguma coisa para você, não vai subir aquela ira. Porque a própria Bíblia diz o que? Pequeis, ireis, mas não? Ireis, mas não? E não venha me dizer que talvez Ana não tenha ficado irada, porque não é fácil alguém mexer com o seu ego. Não é fácil você ter equilíbrio espiritual e emocional dia após dia. Porque eu quero ver alguém mexer com o seu brilho, mexer com o seu ego. Quando você encontra a pessoa, você já baixa a cabeça. Porque você sabe que quando você encontra essa pessoa que vem apontar o dedo e falar do defeito, a primeira coisa que vai vir sobre a sua face, sobre o seu rosto, é a vergonha. E você vai baixar a cabeça e vai dizer: é verdade, realmente eu tenho esse defeito. Imagina todos os dias, nesse relacionamento aqui bigâmico, quando uma acordava, que a outra levantava, lá vinha a Penina apontando o dedo para Ana e dizendo: ei, Ana, quem canta de galo aqui nesse terreno sou eu. Você sabe de nada. A boa do pedaço aqui sou eu, aqui quem manda sou eu. Maltratando. E não é diferente dos dias atuais. Os dias que nós estamos vivendo, encontramos também pessoas que têm capacidade de apontar o dedo para mim e para você e dizer: você não vai, porque você não tem condições, porque você não tem condições financeiras, porque você não nasceu num berço de ouro, porque você não é de uma família rica. Eu tenho condições, mas você não tem. Mas o meu Deus é o Deus que anda na contramão. Ele é um Deus que ele não vê como o homem vê, ele vê diferente. É por isso que a própria Bíblia nos diz em Provérbios, no capítulo de número 16, diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Isso não fala só na questão de eu fazer planos. Isso fala de muitas pessoas que fazem planos pensando que ela está na frente. Aí Deus olha e fala: não, esse negócio aí não é para você, esse negócio é para outra pessoa. Porque Deus poderia pegar uma outra mulher, uma mulher de uma elevada posição social na sociedade judaica, levantar e escolher e fazer com que ela viesse dar um fruto no ventre para nascer o profeta Samuel. Mas não, o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, o eterno, o soberano, o santo, o poderoso, o detentor de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, ele vai lá naqueles que são menosprezados, naqueles que para a sociedade não tem valor, naqueles que para a sociedade não tem valor algum, para aqueles que na ótica humana não vai. Deus olha e diz: é esse que vai. Glória a Deus. E muitas vezes nós não entendemos, amados, que Deus ele não trabalha com a matemática humana. Deus ele não trabalha com o que o homem pensa ou acha de você. Deus ele trabalha com os seus propósitos, com as suas promessas, em cima das suas promessas, em cima daquilo que ele fala ao meu e ao teu respeito. Talvez você entrou aqui pensando: eu sou mais um. Eu sou mais um em meio a uma multidão mundial que serve a Deus. Não, você não é mais um. Você é um escolhido, você é uma escolhida. Deus, quando olhou para você, disse: não, é você mesmo. Quando Deus olha para mim, Deus olha para você e diz: não, é você mesmo que eu quero usar. Aleluia. É você mesmo que eu vou cumprir as minhas promessas que eu te fiz. Uma mulher, Ana, abatida, uma mulher que já estava minada, o seu fator psicológico já estava minado, o fator emocional e sentimental.
mas ela entendia e compreendia o propósito de Deus na vida dela. O diferencial da vida de Ana foi este, que ela entendia o que Deus tinha para a vida dela. E muitas vezes, amados, nós passamos por crises na vida, passamos por lutas, por provações, que muitas vezes nós pensamos até mesmo em parar, em desistir. Em momento algum, na Bíblia nos revela que Ana desistiu. Glória a Deus. Por mais que tinha alguém que estava apontando o dedo para ela, por mais que tinha alguém que cutucava, irritava ela excessivamente, não, ela estava ali de joelhos, adorando e exaltando aquele que criou os céus e a terra. Porque ela sabia que o Redentor dela vivia. Porque ela sabia que em qualquer momento Deus ia intervir. Porque quando eu olho para Ana, eu aprendo muitas coisas. E dentre muitas coisas que eu aprendo, tem uma coisa que me chama a fundo. É que Deus permitiu Ana se tornar uma mulher estéril. Deus permite Ana se tornar uma mulher estéril. Por quê? O porquê de Deus permitir Ana se tornar uma mulher estéril. Quando eu olho para essa condição, para esta situação, eu vejo que muitas vezes Deus permite certas coisas travarem em nossas vidas. Tem horas que Deus permite as coisas não acontecerem à tona, é porque Ele tem um propósito para manifestar a sua glória e o seu poder na minha e na tua vida na hora certa. Deus estava reservando Ana para o grande dia. Deus estava reservando Ana. Quando Deus permitiu Ana se tornar uma mulher estéril, Deus olhava para ela e dizia: calma, Ana, você é estéril é porque eu estou permitindo. É eu quem permito você ser estéril. Porque no momento certo vai nascer aquele que vai deitar óleo sobre a cabeça do primeiro rei de Israel. Sabe por que Deus Ele deixa Ana no anonimato e pega Ana e depois explode Ana? A fama de Ana começa a correr na terra porque ela era conhecida como uma mulher estéril. Ela era conhecida como uma mulher estéril e diante da sociedade ela não tinha valor. Imagina a vergonha dessa mulher passear pela cidade. Eu acredito que ela saía, mas ela saía com o pé atrás. Por quê? Porque ela sabia que as pessoas logo iam olhar para ela e dizer: aquela lá é rival de Penina. Porque se você pensa que essa Penina aqui, ela não era uma corriqueira, uma fuxiqueira, uma fofoqueira, pois ela era. Porque existem pessoas do tipo de Penina na face da terra. Tem gente que fala assim: ó, sabe fulano de tal? Ih, aquilo lá é um coitado, não vai para canto nenhum não. Aquilo lá fica pensando que Deus tem promessa na vida dele, fica pensando que Deus vai fazer alguma coisa na vida dele. Ei, eu quero dizer uma coisa: as pessoas que te cercam, elas não têm capacidade de entender e de compreender a grandeza dos propósitos de Deus na tua vida. Porque maior é aquele que te escolheu. Penina pensava que tinha um termômetro espiritual. Penina pensava que tinha condições de medir a fé de Ana. Só existe um que tem capacidade de medir a nossa fé, chama-se Divino e Santo Espírito de Deus. Este tem capacidade de olhar para mim, olhar para você e dizer: não, ele está fervoroso, ela está fervorosa. Não, ele está aprumado. Ele está cheio da minha graça, cheio da minha unção, cheio da minha glória. Ele olha e diz assim: não, ele está precisando de um poder, de uma graça, de um revestimento. Ele tem capacidade, porque Ele é o Espírito Santo. Agora pessoas como Penina olha para mim, olha para você e diz assim que nada, está enganado. Isso aí é um frustrado. Isso aí deve estar com a mente cauterizada. Talvez Penina pensasse isso a respeito de Ana, pelo fato dela tanto bater na tecla e dizer: não, eu vou ter um filho.
eu vou ter um filho. Uma hora Deus vai intervir em meu favor e a coisa vai acontecer. Só que Penina era uma mulher natural e carnal. Leia o texto que você vai ver. Veja que em momento algum você vê. O texto revela que Penina orava, que Penina estava no templo, que Penina estava buscando a Deus. Não, você só vê Ana orando, você só vê Ana clamando. Porque aqueles que apontam o dedo para mim, apontam o dedo para você e nos julgam, e procuram defeito em mim, procuram defeito em você, são pessoas carnais, são pessoas naturais, são pessoas que não têm discernimento a respeito do reino espiritual, e querem dar uma de super santos, querem dar uma de que entendem tudo. Chega para mim, chega para você e diz: olha, o plano de Deus na tua vida é assim, assim, assado. Conversa. Eu quero lhe dizer que quando Deus quer falar, Ele fala comigo, fala contigo, através da palavra, através do Espírito Santo. Glória a Deus! E quando Ele fala, não tem como confundir a voz do meu Senhor. Porque quando Ele brada, é diferente. Quando Ele fala, você entende: opa, é meu Senhor que está falando. É Deus que está falando. Quando Deus fala, é diferente. Você, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Quando Ele fala, você, opa, Ele está falando. Deixa eu ficar quieto aqui que meu Pai, o meu amado, está falando. E existem pessoas como Penina, que só querem julgar, só querem apontar o dedo, só querem dizer: ei, você não vai. Quanto mais Penina pirraçava Ana, mais Deus olhava para a terra e dizia: é tu mesmo, é através de você que eu vou levantar um grande profeta, um grande sacerdote, o último juiz da nação de Israel, que vai descer óleo sobre a cabeça do primeiro rei de Israel. Porque Deus, Ele é assim, Ele anda na contramão. Quando alguém olha para mim, olha para você e diz: ah, ele não vai. Aí Deus fala: vai. Quando alguém diz: você não pode, Deus, que Ele disse: ela pode, Ele pode todas as coisas em mim, porque eu que fortaleço isso. Querido, entenda uma coisa: existem coisas que Deus permite na minha e na tua vida. É porque no momento certo Ele vai me tirar, Ele vai te tirar, Ele vai nos tirar do anonimato e vai fazer as coisas acontecerem. Só que é necessário que você tenha que entender que Deus, Ele trabalha com processos. Deus poderia muito bem instantaneamente pegar Ana, automaticamente já descer o óleo sobre ela, a unção, abençoar ela. 9 meses nasceu Samuel. Não foi assim. Não foi assim. Deus esperou o momento certo para conceder a Ana aquilo que ela mais queria na vida dela, que era ter um filho, gerar um filho. Porque enquanto Penina pirraçava Ana, Deus estava trabalhando no campo psicológico, no campo emocional e no campo sentimental da vida de Ana. Ana aqui não é uma mulher amargurada com raiva de Penina. Ela era amargurada por conta da situação, pelo fato dela ser estéril. Mas eu acredito que ela recebeu isso da parte de Deus porque ela tinha um coração puro. E isso nos revela que se ela tinha um coração puro, então ela não tinha ódio e nem tinha raiva da sua rival Penina, ou seja, daquela que ele considerava como rival. Glória a Deus! Porque Deus, amados, Deus, Ele tem maneira dele trabalhar. Talvez você pense assim: ah, mas aquela porta ainda não abriu, porque não é o momento certo dela abrir. Ah, mas aquela providência, porque ainda não é a hora certa. Ah, mas aquele meu filho, ele ainda não foi liberto. Calma. Deus trabalha com processos. Deus, para mudar a história de alguém, primeiro Ele tem que trabalhar. Porque não adianta Deus mudar a história sem primeiro Ele trabalhar. Ele tem que trabalhar na vida do homem em primeiro lugar. Porque Deus
entender uma coisa: que Ele era soberano sobre todas as coisas. Deus estava levando Ana a entender que Ele era poderoso, que Ele tinha poder de mudar a história dela. Mas ela estava também entendendo que Deus, no momento certo, ia mudar a história dela. Porque esse meu Deus é o Deus que anda na contramão. Talvez Ana já tivesse procurado ajuda médica. Talvez ela já tivesse procurado ajuda médica. Ou talvez não, é uma conjecturação. Não vou afirmar, porque até mesmo a história não relata isso. Mas eu fico imaginando que uma mulher, que as suas emoções, os seus sentimentos, a sua maneira de pensar, a sua maneira de raciocinar estava travada por conta de uma pessoa. E talvez você entrou aqui e você mesmo se travou, se trancou por conta de que pessoas ficam apontando o dedo e te julgando e falando que você não vai. Mas aprove o meu Senhor te trazer neste lugar para te dizer que Ele é o Deus Todo-Poderoso que muda a história do homem, e Ele vai mudar a tua história nessa tarde. Deus não te trouxe aqui à toa, Ele te trouxe aqui porque Ele vai mudar a tua história. Ele vai mudar a tua história. E Deus começa a trabalhar na vida de Ana, como eu disse anteriormente. Quando Ele começa a trabalhar na vida de Ana, Deus começa a fazer com que Ana não perca o foco. Porque mesmo ela estando minada no campo psicológico, emocional e sentimental, observem que ela não deixa de ir para a casa de Deus. Observem que ela não deixa de ir juntamente com Eucana a oferecer sacrifício. Ela ia, quando ia oferecer sacrifício, ela ia, sabe por quê? Porque ela tinha no seu coração a esperança de que no momento certo Deus se levantaria do seu trono e iria agir em seu favor. Eu vim aqui nesta tarde lhe dizer que nessa hora Deus está se levantando do trono dele, olhando para mim, olhando para você e dizendo: filha, filho, estou me levantando em teu favor. Estou me levantando e intervindo nesta causa. Porque se Penina pensava que Ana ia passar o resto da vida do jeito que ela estava enganada. E se os teus algozes pensam que você vai ficar do jeito que você está, eles estão enganados. Porque o meu Deus é o Deus que confunde o inimigo. Ele é o Deus que anda na contramão. Talvez ela tenha procurado ajuda médica e os médicos mesmo falaram: não tem jeito, a sua situação aí é irreversível. O seu problema é insolúvel, não tem solução. O seu problema não tem como resolver. Talvez ela tivesse procurado um médico com esperança de que o médico poderia dizer para ela: não, Ana, ainda tem jeito, tem um remédio aqui que você pode tomar, que vai dar um jeito. Mas não. Talvez algum médico chegou para ela e disse: olha, não tem jeito, sua situação é irreversível, não tem jeito. Mas Deus olhava para ela dizendo: ei, espera só um pouquinho. É só mesmo o momento de eu me levantar do meu trono e assinar um decreto aqui nos céus, para que a bênção chegue aí na terra. Deus está assinando um decreto nessa tarde em teu favor. Lá nos céus está sendo assinado um decreto em teu favor. Essa tarde é uma tarde de que Deus vai mudar a história da tua vida. Talvez você entrou aqui com uma história parecida como Ana, desacreditado, desacreditada, não tem valor diante da tua parentela, não tem valor diante da sociedade. As pessoas não acreditam no teu ministério, não acreditam no teu sucesso financeiro ou profissional. Talvez as pessoas olhem para você como nada, mas Deus, Ele vê diferente. Quando Deus olhava para Ana, Deus dizia: não, é você que é escolhida. Porque quando Deus olhava para Ana, Deus não via Ana somente. Quando Deus olhava para Ana, Deus via Samuel lá na frente.
Sabe o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que Deus nesta hora está olhando para você e está dizendo assim: não, filho meu, filha, eu estou vendo a tua bênção lá na frente, lá você vai chegar lá, eu estou te vendo lá na frente. Se prepara, crente, porque essa tarde Deus reservou para te entregar aquilo que Ele tem para a tua vida, porque hoje Deus muda a tua história. Os processos de Deus não são iguais aos processos do homem. O homem planta metodologias, sistemas, monta até mesmo um cronograma, e quando Deus olha, Deus, não é assim que eu quero. Você monta um sistema, você monta uma maneira de caminhar, de andar, cria projetos, mas Deus, quando Ele olha, Ele diz: não é assim que eu quero, é diferente. Diante desse estado que Ana se encontrava, talvez, nessa mudança do sistema jurídico para o sistema monárquico, na mente das pessoas da nação de Israel, jamais poderia ser cogitado que Deus ia levantar uma mulher estéril e fazer com que ela gerasse filhos, e que esse filho fosse um profeta, e que fosse um profeta que ia deitar o óleo sobre a cabeça do primeiro rei de Israel. Talvez na sociedade, e talvez no meio da tua parentela, não passem pela mente deles que você vai ser um grande pregador da palavra, que você vai ser uma grande levita, uma grande cantora, que você vai ser um grande pastor, uma grande missionária. Talvez na mente de muitas pessoas não passe isso, porque elas olham para você com um ar de descrédito, olham para você com um ar de, sei lá, talvez olhe para você e diga assim: não, esse daí não vai, não tem condições. Mas quando Deus olha para Ana, Deus diz assim: não, eu vou fazer um rebuliço tão grande nessa nação de Israel, mas eu vou fazer através da pessoa que essa nação menos esperava. É através dessa pessoa que eu vou fazer um grande rebuliço. Eu vou causar um impacto muito grande na nação de Israel, mas através de uma pessoa que diante da sociedade não tem valor. Talvez você esteja pensando aí: não entendi, vai entender agora. Deus vai fazer um grande impacto, um grande rebuliço através da tua vida, na face da terra, porque Ele é Deus soberano, Deus poderoso, porque Ele é Deus fiel, Deus maravilhoso, Deus glorioso. Os processos de Deus na vida de Ana. Ana, casada com Eucana. Eucana tinha duas mulheres, Penina e Ana. É notável que ele dormia com as duas. E eu acredito que Ana tentava com seu esposo ter um filho, porque um casal, quando eles querem ter um filho, eles vão tentar ter um filho através de um relacionamento. Imagina todas as vezes Ana ficava ali: será que vai acontecer? Será que não vai? Será que vai? Será que não vai? Uma mulher, quando dá sinais de gravidez, o primeiro sinal da gravidez é o quê? Que não desceu o fluxo de sangue. O primeiro sinal de uma mulher, quando ela está grávida, é que não desceu o fluxo de sangue. O segundo sinal é quando ela começa a sentir enjoos. Tudo que ela vê que ela não gosta, ela começa a vomitar, ela se sente enjoada. Quando é um belo dia, escute bem isso aqui, escuta isso aqui. Quando é um belo dia, Ana chama Eucana e diz: Eucana, meu bem, vem cá. E diz assim: olha, já tem 10 dias que o fluxo de sangue não desceu. Eucana começa a olhar para Ana e dizer: o quê? Já tem 10 dias. É um pensamento meu, a Bíblia não diz isso.
Mas é notável e é natural que, se você ler o texto, e você vai ver que quando Samuel nasce, o processo é este. E estes são os processos. Agora imagina a Penina, olha para mim, escuta isso aqui. Imagina a Penina ouvindo isto que Ana estava conversando. Porque ela, quando pirraçava Ana, eu creio que todas as vezes que Ana ia conversar com Eucana, Penina chegava, aproximava e ficava ouvindo para ver o que eles conversavam. Imagina a Penina ouvir que Ana está falando para Eucana e dizer: Eucana, já tem 10 dias que o fluxo de sangue não desce. E para acabar, hoje eu senti uma tontura, me deu um enjoo, na hora que eu fui comer aquele guisado lá, me deu um enjoo, uma certa ânsia de vômito. Penina ouvindo, Penina. Na mente dela, ela entende que, será que ela está grávida? Será? Sabe o que isso quer dizer? Que na hora que Deus começar a produzir aquilo que Ele tem na tua vida, as pessoas que não acreditam em você vão começar a ouvir. Glória a Deus. Vão começar a ouvir. Amém. Quando Deus começar a produzir, quando Deus começar a mexer o negócio, quando Deus começar a acelerar o processo, as pessoas vão começar a ouvir. Vai dizer: olha, sabe fulano e tal? Ele, rapaz, agora ele está pregando que é uma bênção. Sabe aquela irmã? Ih, rapaz, mas está cantando que o fogo está descendo. Aqueles que não acreditam em você vão começar a ouvir. E eles ainda vão ficar com a orelha de pé pensando que você não vai. Mas eles estão enganados. Sabe por quê? Porque começou os processos de Deus. Amém. Glória a Deus. Quando começam os processos de Deus é diferente. Quando Deus começa a processar na vida humana, na vida do homem é diferente. Se prepare, porque aqueles que não acreditam em você vão começar a ouvir falar de você. Amém. Glória a Deus. Deus vai começar a soprar você. Deus vai começar a te soprar. Aleluia. Quando Penina ouve, aí ela fala assim: que nada, isso aí é coisa da cabeça dela. Isso aí só foi um ventozinho. Mas logo amanhã o fluxo vai descer. Ela não está grávida não. Passa 15 dias. Passa 20 dias. Passa um mês. Ana levanta a cabeça, enche o peito, chega para Eucana e diz: meu bem, é o seguinte, quer saber de uma? Estou grávida. Porque o meu Deus resolveu ouvir a minha oração, e Ele atendeu o meu clamor, e eu estou grávida. Penina começa a ouvir e diz: nada, é só um mês. Os processos. Lá vem o segundo mês. Lá vem o terceiro mês. Só que Penina fica olhando Ana e dizendo: eu quero ver se a barriga vai crescer. Eu só acredito se a barriga crescer. Pois eu vou lhe dizer uma coisa, como profeta nessa tarde: te prepara homem, te prepara mulher, porque você vai sair daqui grávido daquilo que Deus tem na tua vida. Deus, quando olhava para Ana, Deus já estava vendo Samuel correndo no templo. Deus, quando estava olhando para Ana, dizendo: olha lá o pequeno Samuel correndo no meu templo, na minha morada, na minha habitação. Quando Deus olha para mim, olha para você, Ele não está vendo somente aquilo, Ele está vendo lá na frente. Ele está vendo um homem e uma mulher firme nas promessas, Glória a Deus. capaz de suportar as dores, os trancos, as pancadas, os julgamentos, os dedos apontados em minha e em tua direção. Quando Ele olha para mim, Ele olha para você e diz: não, ele vai chegar lá. Porque uma coisa é o processo do homem, uma coisa são os processos do homem, outra coisa são os processos de Deus. Os processos de Deus na vida de Ana, quando começou, durou o quê? 9 meses. Olha para cá, crente. Uma gravidez, ela dura em torno de 7 a 9 meses. O normal é 9 meses. E Deus, nessa tarde, está iniciando um novo processo na tua vida. Glória a Deus. Porque você vai sair daqui nessa tarde consciente de que você engravidou
daquilo que você tanto almeja. Glória Essa tarde você vai sair daqui dizendo assim: não, eu tomo posse dessa palavra profética. a Deus. Talvez, meu irmão, você esteja pensando assim: ah, agora eu entendi. Eu estava vivendo um processo humano. Agora chegou o processo de Deus na minha vida. E chegou o processo de Deus na tua vida. Glória a Deus. Deus te trouxe aqui porque Ele está iniciando um novo processo na tua vida. Glória a Deus. Porque observe que o processar humano é diferente do processar de Deus. Quando Deus começa a processar, meu irmão, as coisas começam a desenrolar numa velocidade. Quando Deus começa a processar na vida do homem, as coisas acontecem de uma maneira que você mesmo às vezes fica até sem entender. Senhor, está acontecendo rápido demais, se prepare, porque você vai sair daqui nessa tarde. E na hora que você colocar o teu pé ali fora, você já vai ver Deus começando a processar na tua vida. Glória a Deus. Na vida de Ana, o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês, a barriga ainda não estava tão grande como Penina esperava. Mas quando foi a partir do quarto mês, a barriga começou a desenvolver. No quinto mês, a barriga cresceu mais ainda. No sexto mês, a barriga já deu uma inchada. No sétimo mês, a barriga já expandiu. No oitavo mês, o menino já estava dando chute na barriga de Ana. No nono mês, nasce Samuel. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus tem um Samuel para a tua vida. Glória a Deus. O Samuel na tua vida significa que a promessa que paira sobre a tua vida, ela vai se cumprir. Queira Satanás ou não, ela vai se cumprir. Queira os teus algozes, os teus adversários ou não, vai se cumprir. Aleluia. Porque aquele que nos escolheu, ele é maior. É verdade, meu Deus. Aleluia. O Deus que anda na contramão está aqui, meu irmão. Amém. O Deus que anda na contramão está aqui, meu irmão. Talvez você entrou aqui pensando que é o final, pensando que acabou, pensando que não tem mais solução, pensando que não tem mais saída. Mas aquilo que eu falei anteriormente, Deus, Ele tem a sua maneira de agir. Deus estava reservando e guardando Ana para agir no momento certo em favor de Ana. Não aconteceu até ontem, porque ontem não era o dia de Deus agir na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Mas hoje é dia de Deus agir na tua vida. É por isso que Ele te trouxe aqui. Glória a Deus. Porque eu aprovo em Deus escolher hoje para dizer para você, para dizer assim: filho, filha, eu tenho visto as tuas lágrimas, eu tenho visto as tuas lutas, e hoje resolvi agir em teu favor. Amém. Quando Deus olha para Ana, diz: Ana, acabou o sofrimento. Quando Deus olha para Ana, diz: Ana, acabou o sofrimento. Chegou agora a hora de engravidar. Porque se segura, porque aquele que vai nascer no teu ventre vai marcar história. E eu quero lhe dizer uma coisa: que aquilo que Deus vai fazer na tua vida vai marcar história. Glória a Deus. Glória a Deus. O que vai acontecer na tua vida vai marcar história. Muitos vão dizer: rapaz, homem, o que Deus fez na tua vida é tremendo, é grande. Rapaz, durante muito tempo as pessoas vão ficar aqui, quando te encontrar vai dizer: rapaz, aquela bênção que Deus te deu, varão do céu. Glória a Deus, aleluia. Porque veja Samuel, quando olhavam para Samuel, se lembravam de quem? De Ana. E aquilo que Deus realizar através da tua vida. Vamos olhar para você, vamos olhar para estas coisas e vamos lembrar de você. Glória a Deus. Observe que Deus eternizou o nome de Ana. Deus, Ele faz assim: quando Ele tira do anonimato, Ele não tira simplesmente para ficar lembrado um dia, ou 2 ou 3 dias, não. Deus, quando Ele tira do anonimato, Ele tira para todos saberem que Ele é Deus. Glória a Deus, aleluia. As coisas que Deus vai realizar através da tua vida, e as coisas que Deus vai fazer acontecer na tua vida, vai ficar gravado nos anais da história.
espiritual. Porque imagine uma coisa: Deus te chama, te escolhe, Ele permite você ter uma dificuldade, ter um problema, depois Ele te tira do anonimato, te levanta e faz acontecer. Amados, escuta isso aqui. Quando Deus chamou Daniel Berg, Gunnar Ring, para realizar a grande obra no Brasil, até hoje todo mundo sabe quem é Daniel Berg. Quando Deus chamou Martim Lutero, todo mundo hoje sabe quem é Martim Lutero. Quando Deus chamou John Wesley, Deus chamou John Wesley e falou: não, você não vai ser simplesmente um John Wesley. As nações, e durante muitos anos as pessoas saberão quem é você. Porque Deus, Ele é assim: quando Ele chama, Ele faz questão do teu nome ficar gravado na história, para saber que Ele é Deus. Glória a Deus. E essa tarde eu quero lhe dizer uma coisa, meu irmão. Deus, Ele vai mudar a tua história nessa tarde. Ele te trouxe aqui porque na mesma condição que Ana estava, talvez você esteja. Talvez achando que as coisas não vão acontecer, mas eu vim aqui lhe dizer que vai acontecer. Porque eu já vejo pessoas aqui, grávidas, grávidos, porque o processo de Deus já começou na tua vida. O processo de Deus já começou na tua vida. O processo de Deus já começou na tua vida. Missionária Gilda, o processo de Deus já começou na tua vida. Olhe para o teu irmão e diga assim: o processo de Deus começou na tua vida. O processo de Deus começou na tua vida. E eu quero te convidar a se colocar de pé nessa tarde. Glória a Deus. E quero também lhe convidar, você que entrou aqui nessa tarde, achando que as coisas não iam acontecer. Eu quero lhe convidar a você vir aqui na frente, para que eu possa estar orando pela sua vida, porque nós sabemos que por causa das lutas, por causa das provações, por causa das pelejas, existe um cansaço físico, um cansaço mental, um cansaço emocional, um cansaço sentimental e um cansaço espiritual. E você precisa sair daqui nesta tarde renovado. Você precisa sair daqui renovada, para poder você aguentar o tranco do processo de Deus na tua vida. Porque até Samuel nascer, ainda houve afronta ainda contra Ana. A afronta só acabou quando Samuel nasceu. E eu quero te dizer que a afronta vai se acabar, mas ela só vai se acabar quando Deus entregar aquilo em tuas mãos que você tanto almeja, tanto necessita. Aí as pessoas vão olhar e vão dizer: é, verdadeiramente cessou o pranto, é tempo de cantar.